Evangelho de Lucas, capítulo 10. A conhecida história a respeito do bom samaritano. Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. A gente está começando uma nova série esse mês. A série desse mês é O Amor Está no Ar. Vamos falar sobre o amor aqui e no curso bíblico. Daniel lá e eu aqui, viu, Daniel? Vai ser tudo sobre o amor esse mês. Vamos lá, Lucas 10, 25. Olha só o que diz a palavra. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, esses lhes tiraram as roupas, o espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu que, descendo pela mesma estrada, um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando deles vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 12 denários ao hospedeiro e disse: Cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que ele tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Vamos orar de novo? Obrigado, Deus, pela graça redentora e salvadora na nossa vida, que a Tua palavra encontre lugar na nossa mente, no nosso coração, e não permita que distrações nos tire o foco dessa palavra poderosa, em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem que Jesus enfrentou muita oposição no seu ministério. Jesus enfrentou uma certa oposição familiar, talvez da família, não sei se foi uma oposição propriamente dita, ou um estranhamento do tipo: é isso mesmo? Será que é? Os irmãos de Jesus questionam ele em vários momentos a respeito se ele poderia executar tantos milagres assim, se ele de fato era o Filho de Deus, porque afinal ele teve uma vida muito comum até os 30 anos, com sua mãe Maria, seu pai José e os irmãos que vieram depois. Ele teve uma oposição mais intensa dos grupos religiosos da época, porque a religião também é um poder, e no Israel antigo era um poder muito forte, porque tinha uma íntima conexão política e religião. Aliás, no Oriente Médio em geral, isso é muito comum até hoje. Se hoje a gente discute aqui no Brasil o poder da religião nas eleições, ou no Congresso, ou no Senado, ou em alguns espaços, essa é a realidade no mundo antigo e no mundo oriental e do Oriente Médio, é muito forte o tempo todo. Os partidos são religiosos, as forças
políticas são religiosas, puxando para lá ou para cá e etc. Isso era muito comum. Então, parte dessa religiosidade era muito poderosa, porque não era só religião. Era religião, era política, era poder financeiro, uma série de coisas juntas. E por outro lado, o próprio Império Romano, que era a força política oficial, aqueles que estavam dominando aquele território e se estabeleceram ali, e que tinham todo o poder e autoridade política, policial, de exército. E a lógica romana era: a gente ocupa o território, deixa as pessoas trabalharem, cobramos deles altos impostos do seu trabalho, permitimos a religião, mas comandamos a política e a segurança. E qualquer coisa, qualquer movimento contra o nosso domínio, a gente mata. A famosa Pax Romana, a paz romana, era estabelecida na força. A gente vai manter o território em paz. Se alguém se levantar contra nós, a gente mata e continua tudo em paz. Quer dizer, vamos estabelecer assim a lógica. Esses foram os tipos de oposição que Jesus enfrentou. E nesse momento do ministério, é um momento em que Jesus já fez alguns milagres, é um momento em que Jesus já ofereceu vários momentos importantes de ensino. Vem esse perito da lei, alguém importante na lei judaica, na religião judaica, e pergunta para Jesus, como que tentando, entender se de fato ele saberia dizer a resposta, talvez uma das respostas principais da vida, que é: mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Talvez essa seja a pergunta mais importante que qualquer religião pode oferecer. Porque o cerne religioso, em vários aspectos, em várias religiões, está pautado na vida eterna. Em ganhar ou em perder a salvação, ou em conquistar a salvação, ou em receber a salvação. Então essa é aquela pergunta que se faz a qualquer líder religioso: como é que eu faço para ter a vida eterna? Como é que eu faço para não morrer? Ou morrendo, ressuscitar? E ressuscitando, viver para sempre? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta religiosa. Essa é a grande pergunta do pós-morte. Essa é a grande pergunta da transcendência. E aí, Jesus responde: ora, o que está escrito na lei? O que está na Bíblia? O que Moisés disse? O que está na Torá? E aí ele cita Deuteronômio, dizendo: olha, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o resumo da lei: amar a Deus, amar ao próximo. Esse é o ensino universal. Esse é um ensino cristão universal, mas é um ensino que pode ser aplicado inclusive a outras religiões. Você ama o Criador, ama a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como você ama a si mesmo. Fechou. E Jesus responde: é isso mesmo, faça isso e você viverá. Tá ok, você respondeu bem. E essa é uma questão interessante, do Evangelho e da beleza do ensino de Jesus, que é essa coisa de que muitas vezes a gente sabe a resposta correta, a gente não consegue viver a vida correta. Muitas vezes a gente tem a resposta correta para grandes questões da vida, inclusive. Eu já recebi tantos bons conselhos de gente com uma vida péssima, mas que aquele conselho era bom. Do tipo, ela tem a resposta correta, ela só não tem a vida correta, mas ela tem a resposta correta. E esse mestre da lei tinha a resposta correta. A resposta da vida eterna é:
amar a Deus e amar o próximo. Essa é a resposta correta. E Jesus confirma essa resposta correta, dizendo: ok, faça isso e você viverá. E aí a pegadinha, ou a grande diferença, ou talvez a grande provocação de Jesus na resposta, não é creia nisso e você viverá. É faça isso e você viverá. Sim, porque não adianta a crença correta sem a prática correta. Não adianta o discurso correto sem a coerência prática da vida, não é? Não é isso que nos enoja muitas vezes nos discursos políticos, que é uma fala correta muitas vezes, mas uma prática péssima. Não é essa a incoerência que muitas vezes os filhos cobram dos seus pais, de que oferecem um ensino correto, mas que tem a vida que não condiz com aquele ensino. Essa lógica incoerente da vida. Embora eu reconheça que um nível de incoerência todos nós temos e teremos, e não vai ter como evitar. Mas tudo tem limite, um certo nível, não uma vida toda incoerente. E aí Jesus diz isso para ele, mas ele ainda alonga a conversa. E ele diz: tá bom então quem é o meu próximo? Eu sei quem é Deus, Deus eu sei. Deus é o Criador do céu e da terra. Deus é aquele que chamou Abraão para sair da terra lá e formar um povo. Deus é aquele que chamou Moisés para libertar o povo. Eu sei quem é Deus, mas eu não sei quem é o meu próximo. Interessante, né? Saber quem é Deus. João vai combater isso lá nas cartas, né? João diz: como é que você ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Mas esse religioso, ele diz: eu sei quem é Deus, mas eu não sei quem é meu próximo. E aí Jesus, muito didático, né, como quem ensina para as crianças, conta uma história, né, Tati? Jesus conta uma história. E a história que Jesus conta, embora seja uma história sem H, com E, uma história, uma parábola, é uma história também muito factível, muito possível. Porque as estradas eram desertas, as pessoas atravessavam as estradas, os caminhos, em lombos de animal ou a pé, e os assaltos eram recorrentes. Nas cidades você tem um sistema de segurança, você tem um certo sistema ali que protege todo mundo. A lógica das cidades era uma lógica de se ajuntar, não só pela viabilidade econômica que a cidade pode oferecer, mas pela viabilidade de segurança que a cidade oferece. Agora, na estrada, a insegurança é plena. Você está numa estrada, num caminho de um lugar para o outro, no meio de um deserto, andando, ou sob o lombo de um camelo ou de um jumento, o risco de você ser assaltado é muito grande. Até porque você caminhava de uma cidade para outra, normalmente levando mercadorias ou dinheiro. Você estava levando mercadorias para vender em um outro lugar, ou você estava levando dinheiro para comprar coisas em outro lugar. Então os assaltos à beira da estrada, ou no meio da estrada, era recorrente. Era uma coisa padrão de acontecer. E acontece. Esse homem está saindo de Jerusalém para Jericó e sofre um assalto. Sofre um espancamento, fica caído no chão. E aí Jesus, mais uma vez provocativo que era, usa a figura de dois religiosos para mostrar que esses passaram ao longe dessa pessoa caída. Um sacerdote atravessa e passa ao longe, e um levita atravessa e passa ao longe. E aí é só o samaritano que atende a esse homem caído. E é interessante a gente imaginar o que significa Jesus contar essa história, e o que significa a relação judeu e samaritano. Porque é uma história e uma relação de rixa e de inimizade racial. A gente está vendo um debate aí sobre racismo e os absurdos do racismo, né, que o Vinícius Júnior andou sofrendo na Espanha, e isso está repercutindo no mundo.
Mas a gente sabe que isso é só um retrato, uma fotografia de um padrão geral de racismo no mundo, de várias formas. É que dessa vez pegou alguém muito famoso, de uma repercussão global com o futebol, e isso ganhou uma notoriedade maior. Mas a gente sabe que o racismo existe o tempo todo, e existe de várias formas, no Brasil, na Europa, em todo lugar, no Oriente Médio, porque não tem a ver só com cor da pele. No nosso caso aqui tem muito a ver com cor da pele, brancos e negros. Mas em outros casos tem outros motivos e outras variações. Se a gente estivesse em Israel hoje, nós poderíamos pensar em racismo de judeu e de árabe, raças diferentes e que estão em conflito uns contra os outros. O judeu, raça de judeu, eles se consideram uma raça, e o árabe, raça árabe, que também se considera uma outra raça, e vivem em conflito. E no caso dos judeus com os samaritanos é a mesma coisa. Havia um conflito de raça entre eles, porque os judeus eram aqueles que permaneceram na linhagem de Abraão, que tiveram casamentos razoavelmente preservados, preservando ali um mesmo clã, uma mesma família e uma mesma consanguinidade, onde os homens eram circuncidados, onde se guardava o sábado, se obedecia à lei e etc. Por outro lado, os samaritanos eram aqueles que haviam misturado as raças, eram aqueles que haviam sido a capital do reino do norte de Israel, e haviam se misturado com os assírios e com outros povos, haviam se casado de forma mista, haviam assumido outras religiões e outros deuses, e por sua vez, nem todos os homens eram circuncidados, nem todos guardavam o sábado, nem todos se abstiam de comer carne de porco e etc. E aí isso gerou um conflito de raça, um conflito cheio de preconceito de um grupo contra o outro. Havia judeu que ia lá e matava samaritano, havia samaritano que vinha aqui para matar judeu. Aliás, fala-se que um religioso judeu agradecia por 3 coisas na vida. Ele agradecia por não ter nascido cachorro, por não ter nascido samaritano e por não ter nascido mulher. Um judeu religioso agradecia por essas 3 coisas: não ter nascido cachorro, não ter nascido samaritano, não ter nascido mulher. Porque essas categorias eram como sub-raça, subgrupo, não gente plena, como se queria. E aí Jesus usa exatamente isso, porque lógico, Jesus sabia e vivia esse preconceito de raça. Ele vivia preconceito, inclusive, de região, porque Jesus era da Galileia, de uma região mais periférica de Israel, enquanto que os religiosos eram da Judéia, de Jerusalém, da capital. E pensa comigo, esses tipos de preconceito de cor, de raça, de território, sabe que não existe até hoje? Se você conhecer alguém e esse alguém dizer assim: moro em Higienópolis, te dá uma imagem de pessoa. Se você conhecer uma pessoa e a pessoa falar assim: moro na cidade de Tiradentes, te dá uma outra imagem de pessoa. Isso é preconceito territorial. De onde você é? De que território da cidade você é? Isso já nos diferencia. Isso já nos coloca em mundos e realidades diferentes. E isso gera olhares diferentes para nós. Eu lembro de um pastor amigo meu que foi pastorear numa igreja em Alphaville, e acho que ele tinha um Celta. E aí uma das primeiras coisas que a liderança da igreja disse para ele é: você não pode ser pastor aqui andando de Celta, você está em Alphaville. Por favor, você tem uma semana para trocar de carro. Ninguém vai te ouvir se você chegar na igreja de Celta. É um modus operandi, é um jeito de pensar, é uma lógica de agir. Então, inclusive,
dizer que nós não temos preconceito é provavelmente uma grande mentira, porque essa realidade preconceituosa, ela vem com a gente, ela vai sendo imprimida em nós, impressa em nós. E o que a gente precisa é tentar se desvencilhar dela, é tentar assumir uma certa consciência para buscar se desvencilhar. Seja do nosso preconceito de cor e de raça, seja do nosso preconceito de classe social, seja do nosso preconceito de gênero, homem, mulher ou outra coisa, seja do nosso preconceito religioso, né? Do evangélico, do católico, do que é do candomblé, do que é da umbanda, do que é da espírita, porque tudo isso gera alguns imaginários na nossa cabeça que nos dá uma certa tendência de repelir, de resistir a certos comportamentos, a certas atitudes, e às vezes nem um comportamento nem atitude, mas só o emblema, só a fala, só a marca já nos dá um sentimento ruim. Eu viajando com grupos, por exemplo, para Israel, eles têm um imaginário assim, que eles têm medo do árabe, mas quando a gente chega lá, a gente tem o motorista do ônibus que é árabe, e a gente tem o guia que é judeu. Aí os caras falam, não, aqui no turismo não tem isso. No turismo está todo mundo querendo ganhar dinheiro, então a gente se mistura. E aí a gente vê a lógica econômica também vencendo alguns preconceitos e provocando certas interações entre eles. Mas não sem certa tensão e resistência. E aí Jesus coloca exatamente essa história com esse contorno todo. E Jesus é aquele que a partir de si declara a bênção de Deus para todos os povos, para todas as raças, para toda a humanidade. Coisa que, se a gente lê o Antigo Testamento sem olhar para o Novo, a gente vai ter os hebreus ou os judeus como de fato raça superior. A gente pode ler o Antigo Testamento e ter nos hebreus e nos judeus uma raça superior. E por isso que é importante ler o Testamento, ler o Antigo Testamento, mas ler o Novo antes, para perceber que em Jesus não tem raça superior e inferior, que em Cristo Ele chama para si todos os povos, toda a tribo, toda a raça, toda a nação. E de fato ele chama para si essa realidade, que é uma realidade lá do Gênesis, que é de todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, uma raça só. Então quando vem o discurso de que preconceito é bobagem, nós somos uma raça só, eu digo, em parte o problema é que preconceito não é bobagem, o racismo não é bobagem, é crime, porque de fato nós somos uma raça só, a raça humana. Mas na história da nossa raça humana, já teve muita morte, muita escravidão, muita guerra, muito conflito a partir de raça, de religião e de outros tantos de marcas na história. E aí Jesus, ele traz isso que é a proposta de toda a sua vida e do seu ministério, que é justamente a reconciliação de todos os povos. Embora que para nossa tristeza e talvez para a tristeza de Jesus, Jericó hoje é uma cidade murada. Estava falando isso no curso de Geografia Bíblica mais cedo. Jericó hoje, essa mesma Jericó que Jesus cita, hoje é uma cidade murada, isolada como território palestino, onde os cidadãos são proibidos de sair dela, senão com uma autorização muito complicada de se ver para entrar no território de Israel. É uma cidade murada com uma fronteira na saída da cidade. Mais uma vez, preconceito étnico, preconceito de raça, problemas geopolíticos gigantescos que
gera, ao invés de amor pelo outro, gera um alimento de ódio um com o outro. As crianças são ensinadas a se odiar mutuamente desde muito cedo nesses territórios. Mas o desafio da nossa fé é o desafio do amor. Se a gente perder a nossa Bíblia, se todas as Bíblias forem confiscadas, queimadas, jogadas no lixo, se a gente perder a nossa condição cognitiva, se a gente não conseguir mais ler a Bíblia, e se a gente não conseguir mais entender o que nela está escrito, a gente precisa de entender e de viver só isso: amar a Deus e amar ao próximo. O grande desafio da vida, da lei, de tudo que está escrito, de Gênesis ao Apocalipse, é amar a Deus e amar ao próximo. E isso, eu sei que não é novidade para você, eu sei que você está cansado de saber. Se você é evangélico, você sabe. Se você é católico, você também sabe. O desafio é a gente viver essa verdade. A gente de fato amar a Deus e ter o amor a Deus em cima de todas as coisas. De fato dar conta de amar a esse Deus e de fato dar conta de amar a esse próximo, esse que está caído no nosso caminho, esse que é de outra etnia, esse que é de outra raça, esse que a priori nós temos preconceito com relação a ele, mas que nós vamos lá amá-lo. E aí nesse caso, deixa eu também esclarecer uma coisa: o amor bíblico nesse caso não diz respeito a uma amizade profunda. Esse amor bíblico não é aquele amor de afeto sentimental, de amizade, de levar para casa, de gostar da pessoa, de gostar de estar com a pessoa. Não é disso que Jesus falou. Jesus falou de um amor prático em fazer o bem em quem está caído. Ele não levou o sujeito para casa, ele não virou o melhor amigo do sujeito, ele não levou o sujeito para a vida dele, ele levou para a hospedaria, ele levou para o hotel, ele levou para a pousada, ele pagou a conta. Então muitas vezes a gente fala assim: se você ama o fulano, então leva para sua casa. Não, peraí, eu levo para minha casa que eu gosto, de conviver. Que eu não gosto de conviver, eu amo de forma cristã. E amar de forma cristã é pagar a conta se eu puder, pagar a diária do hotel, levar para o hospital, socorrer, fazer o bem, fazer com que aquela pessoa não morra caída à beira do caminho. Outra coisa também que é importante a gente saber: muitas vezes eu me deparo, e você também provavelmente, com pessoas à beira do nosso caminho, em situação de rua. E aí às vezes a gente sai de uma pregação ou de uma leitura dessa, e a gente fala: caramba, agora eu tenho que ajudar todos os mendigos à beira do meu caminho, todas as pessoas em situação de rua, todas as pessoas que pedem dinheiro no semáforo. Também não necessariamente, porque talvez a grande ajuda que você vai dar para aquela pessoa em situação de rua não é dar o dinheiro para ela na rua, é abençoar uma instituição que atende ela na rua e que está trabalhando para que ela não continue na rua. Não é? A melhor coisa que a gente tem a fazer pelas crianças não é dar dinheiro para as crianças no semáforo, mas de repente a gente ajudar uma instituição que está trabalhando com crianças mais vulneráveis, que está encolhendo, que está encaminhando para a adoção, que está oferecendo educação, que está oferecendo esporte. A gente está construindo a parceria com o Instituto Vidarte. Provavelmente domingo que vem eles vão estar aqui. E tem sido muito legal, porque eles têm um trabalho efetivo em 3 favelas aqui da região. E a gente está conseguindo mobilizar muitas doações. Foram 8 carros cheios de doação que a gente mandou esses dias para eles, de um bazar que a gente ia fazer, e decidiu oferecer para eles essas doações de basicamente roupa, brinquedo e tal. E isso diz respeito a abençoar comunidades, que não vai estar lá o nosso nome, o nosso carimbo, a nossa assinatura,
mas vai estar a nossa doação sendo encaminhada, vendida no bazar, a instituição colhendo esse dinheiro e abençoando a comunidade. Então, a nossa ajuda, ela tem que ter um lado afetivo de socorrer. É lógico que se alguém está ferido no nosso caminho, a gente chamar a polícia, chamar um SAMU, ou mesmo levar para o hospital, mas também ajudar com estratégia. Não é dar dinheiro no farol, dar dinheiro na rua, mas tentar encaminhar as pessoas, entendendo que rua não é lugar de ninguém viver. Sabendo que muitas vezes o dinheiro adquirido na rua, ele é para alimentar um vício de drogadição e etc. E a gente sabe disso. Então também abençoar o nosso próximo de forma estratégica, via instituições que podem de fato ser transformadoras na vida daquela pessoa, e não uma lógica que pode simplesmente alimentar um vício e etc. Então, não leia a Bíblia trazendo culpa para si nesse aspecto. Mas sim, leia a Bíblia considerando que nós temos um desafio fundamental de amar toda e qualquer pessoa no nosso caminho. E amar no sentido cristão, que é fazer o bem para que essa pessoa permaneça viva. Fazer o bem para que essa pessoa tenha uma vida com qualidade, naquilo que depender de nós e naquilo que estiver no nosso alcance. Esse é o amor. E aí nessa perspectiva não é uma escolha, não é uma opção. Opção é quem você leva para casa, aí é opção. Opção sua quem você leva para sua casa. Opção é a festa que você frequenta, opção sua. Suas festas, seus convidados. Opção sua são os seus relacionamentos afetivos, amorosos. Opção sua. Agora, amar o próximo, amar o ser humano que está diante de nós, não é opção, é mandamento. Não é opção, é regra divina universal. Temos de amar o outro. Naquilo que depender de nós, temos de fazer o bem a esse outro. E aquilo que é racismo, aquilo que é todo tipo de preconceito, é exatamente a contramão desse amor. Porque o que é o preconceito, o que é o racismo? É o ódio a priori. Ao invés de eu ter o amor a priori eu amo, ou deveria amar. Essa é a regra. A priori eu amo o meu próximo, eu amo todo outro ser humano, porque ele é tão humano quanto eu, ele é tão criado à imagem e semelhança de Deus quanto eu. Mas o que o preconceito faz? Ele inverte a lógica. Ele transforma aquilo que deveria ser o amor a priori como o ódio a priori. A priori eu tenho raiva de negros. Só que eu não tenho raiva de todos os negros, porque eu tenho até amigo negro, né? Tem racista que fala isso. Não, eu tenho até amigo negro. Sim, é que você odeia todos os outros e você tem um amigo. Quer dizer, o seu amigo negro não justifica o seu crime contra os outros. Porque o preconceito faz isso, ele traz o ódio a priori. Mas o Evangelho traz o amor a priori. A priori, de largada, de saída, eu amo o meu próximo. Talvez essa pessoa possa pisar na bola, possa me decepcionar, possa me machucar, possa me assaltar, não sei. Já sofri assalto por aí. Mas a priori, ele é um humano. E o pressuposto inicial é o amor. Depois a gente vai entendendo como é que as relações ficam. Mas o pressuposto inicial é o amor. E aí isso é que é o desafio. Então o desafio do Evangelho não é crer. O desafio do Evangelho não é saber. O desafio do Evangelho é viver. O desafio do Evangelho é praticar o Evangelho na nossa vida. Porque de discurso vazio, lógico que todos estamos fartos, né? De desculpas e de conversas e de falas
e de textões nas redes sociais. Todos nós estamos fartos. Nós queremos vida, observar a vida, a coerência de vida das pessoas, e aí sim, admirar essa coerência de vida. Então eu quero orar por nós, para que Deus nos ajude, porque ser coerente não é fácil, exige um esforço intencional da nossa parte, para viver tudo aquilo que a gente crê, para colocar em prática tudo aquilo que a gente já sabe, mas que a gente precisa viver. E nesse caso, viver amando o nosso próximo, seja ele quem for, seja ele em que condição estiver, como amamos a nós mesmos. Todo o bem que queremos para nós, precisamos querer para qualquer outra pessoa, e principalmente para aquela pessoa que está no nosso caminho, que está perto de nós.